Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós, é para vossos filhos, era para todos quantos estão longe e tantos quanto nosso Deus chamar. Diga amém. Glória a Deus. Se fez necessário toda essa leitura, meus amados irmãos, Jesus Cristo, após ressuscitar, passou ainda 40 dias a ensinar acerca do reino de Deus. E o último assunto tratado por Jesus com seus discípulos foi o batismo com o Espírito Santo. O último assunto de Cristo tratado com seus discípulos, com os primeiros crentes, foi acerca do batismo com o Espírito Santo de Deus. E eu quero já dizer para todos os irmãos que a experiência do batismo é distinto da experiência da salvação, porque há uma corrente teológica, irmãos, que diz que a salvação e batismo é tudo a mesma coisa, e todos nós já somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, e não existe esse negócio de batismo com o Espírito Santo. É porque se faz uma confusão, mas a Bíblia vai nos falar que todos nós, claro, somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que fomos batizados pelo mesmo Espírito, formando um só corpo. E todos nós temos bebido do mesmo Espírito. Este batismo do Espírito Santo acontece no dia da tua convenção, que tu aceita Jesus como teu Salvador e confessa Ele como teu Senhor da tua vida. A partir do momento do ato que você confessa a Cristo e decide viver uma vida com Cristo, você é batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E a partir daquele ato, daquele momento, o Espírito Santo começa a residir, a morar, a habitar na vida do crente salvo que decidiu para Cristo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, Paulo vai dizer: depois que ouviste a palavra da verdade, a palavra da vossa salvação, e tendo crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Os discípulos, irmãos, a essas alturas, nesse contexto, os discípulos já eram salvos, os discípulos já eram crentes. Se você pegar Lucas, capítulo 10, versículo 20, quando os discípulos voltam trazendo um relatório dos feitos, dos milagres que eles realizaram no nome de Jesus, Jesus declarou: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Os discípulos, antes desses acontecimentos, ou antes mesmo do Pentecoste, os discípulos já tinham dentro deles o Espírito Santo de Deus. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 22, vai dizer que Jesus aparece no cenáculo. Os discípulos estavam trancafiados dentro de uma casa, ninguém saía, ninguém entrava, ele estava amedrontado com medo, e Jesus apareceu no meio e disse: Pai seja convosco. E ele deu algumas instruções e soprou sobre eles, dizendo: recebei vós o Espírito Santo de Deus. Aqui neste momento, nesse capítulo 1 de Atos, nós vemos a promessa do Espírito Santo, a promessa do revestimento de poder, ou seja, acerca do batismo com o Espírito Santo de Deus. Antes da igreja sair pelo mundo pregando o Evangelho, o Espírito Santo tinha que descer e vir à igreja. Aleluia! Então, meu irmão, a experiência do batismo é distinto da experiência do batismo com o Espírito Santo. A salvação é coisa e batismo com o Espírito Santo é outra coisa. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que deve acompanhar logo em seguida a salvação. Você é crente, você é salvo, o Espírito Santo pode ser derramado sobre a tua vida.
Essa experiência é para os nossos dias. Essa experiência é para todos nós. A outra corrente teológica, mas não bíblica, diabólica, que vai dizer que isso só aconteceu na era apostólica, não existe mais isto acerca de batismo com o Espírito Santo, de dons espiritual, mas isso é uma farsa do diabo, é uma mentira de Satanás. Os dons do Espírito ainda continuam ativos no meio da igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos o cumprimento da promessa. O Espírito Santo desce como um vento impetuoso, como fogo, como línguas repartidas, a quais se pousaram sobre cada um deles. E naquele dia o fenômeno foi tão grande, irmãos, tão grande, que grande alvoroço aconteceu naquele dia. Estava em Jerusalém nações, todas as nações debaixo do céu, com aquele alvoroço, com aquele fenômeno do Pentecoste que estava acontecendo, com a inauguração da igreja e a inauguração, irmãos, da era do Espírito Santo de Deus. E naquele dia houve ceticismo. O que é isso? Houve preconceito. Não são galileus? Porque galileus, irmãos, sofriam preconceito. Houve zombaria. Estes aí estão o quê? Estão o quê? Embriagado. Mas agora Pedro, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus, com os 11 se levanta e diz: varões judeus, esses homens não estão embriagados como